E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar da Primeira Grande Guerra. Cara, tem muita coisa legal nessa guerra de diferente, a gente pode fazer uma série de vídeos, inclusive é a intenção, a gente não pegou as 5 maiores coisas mesmo, porque tem coisas aqui muito doidas que rolaram. Tem muita coisa. E existia uma evolução acelerada dos países que queriam se proteger e proteger seus exércitos. Tinha ainda uma herança daquela mentalidade europeia de colonizar. Então, tipo, ainda existiam colônias, a Inglaterra tinha muitas colônias, a Índia era uma colônia da Inglaterra. Então, tipo assim, o Reino Unido assustava muitos outros locais queriam fazer igual. A França tinha colônias, a Alemanha também corria atrás das suas. Então, era um mundo diferente. Se eles tinham a vontade de pegar outros territórios, obviamente uma hora ia ter conflito. E esses conflitos aconteceram por vários motivos. Desde revanche ao passado de guerras anteriores, até problemas atuais naquele momento que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas qual que vai ser a meta de like antes de começar o vídeo? Digo Blackson. A meta de like aí, ó, pra bater pra esse vídeo aí, eu quero 19.014. 19.014 likes então, e bora pra quinta posição. Na quinta posição a gente já vai explicar um pouquinho de como começou essa guerra. Então, mais ou menos assim, os alemães estavam ali naquela revolução industrial que estava rolando naturalmente, vieram as indústrias, veio uma aceleração na evolução. O que isso significa? Do nada você tinha interesse internacional de um país com outro. E você tinha frotas e rotas para serem montadas. Você montava frotas de barcos, frotas de trem, de caminhão, do que fosse. Você precisava também montar a rota, você precisava montar os portos, você precisava montar as estradas, você precisava montar ali todo ponto, né, o trilho do trem. Tudo você precisava montar, porque não existia. Sim. Então essas ligações eram construídas e tinha uma aceleração muito forte nisso tudo. E quem se industrializou muito rápido e chamou a atenção de todo mundo foi a Alemanha. A Alemanha tinha muito poder, isso no início do século passado. A Alemanha chamando a atenção de todo mundo, já tinha tido guerra com a França já tinha beicinho com a Alemanha sabia e tinha um pouco de medo disso, porque também já tinha tido problema com a Rússia, sabe? E a Rússia também era vizinha. Então todo mundo era meio que assim, porque o território europeu cheio de guerra ali, tem muito confronto ali. É diferente daqui que não tem tantos, tem alguns, tem a Guerra do Paraguai, mas não tem tantos, né? Então a Alemanha chamou a Áustria-Hungria, que era a gente falou recentemente sobre a Áustria-Hungria em um outro vídeo, não lembro qual, mas era um governo gigantesco também, tinha uma população gigantesca, que tinha vários povos dentro, tinha vários povos mesmo, de vários países diferentes, várias etnias diferentes mesmo. E esse reinado estava junto com a Alemanha e foi convidado junto com a Rússia para participar de uma aliança, para se proteger e não ter guerra ali, se respeitar a soberania um do outro e se reafirmar dentro do continente europeu, certo? Certo. Só que a Rússia não quis, falou não quero ligação agora, pá e tal, e ficou a Alemanha e a Áustria-Hungria. Então ficou ali os dois e eles chamaram a Itália. Foi onde foi formada a tríplice aliança deles ali. Sim. Então teve esse lado que era o lado da Alemanha. Do outro lado, a França estava olhando, já tinha raiva da Alemanha, viu a Rússia se posicionando dessa forma, foi fazer então uma aliança com a Rússia. E tem um negócio interessante, a França fica aqui, a Rússia aqui e a Alemanha ao meio. Então era uma aliança importante dos dois lados, entendeu? Eram dos dois extremos, digamos assim, né? Exato. Enquanto isso, o Reino Unido não tinha tanto problema com a Alemanha. Só que a Alemanha queria ter mais colônias. Quem tinha mais colônias na época era o Reino Unido. E o Reino Unido tinha uma frota de barcos muito melhor do que a da França e de qualquer país do mundo. E da Alemanha, né? Isso. No caso, e de qualquer país do mundo. Tanto é que você vê lá o Piratas do Caribe. Você vê sempre são os caras britânicos, né? É, o maior veleiro era dos caras lá, os britânicos. O mais rápido era deles. Porque estavam fazendo isso fazia um bom tempo, então eles eram muito bons. A Alemanha começou a acelerar isso também, como ela já estava meio que na prática de fazer, vamos entrar no mundo da mineração, vamos entrar e vamos ser os maiores. Vamos entrar no mundo da criação de trem, não sei, a expansão ferroviária. Vamos entrar nesse mundo, vamos ser os maiores. Como a Alemanha já estava nesse pique, entrou também para ter a melhor marinha e a melhor frota náutica. Quando fez isso, o Reino Unido falou, opa, peraí, aí não. Aí tá mexendo com nós. E aí eles entraram e formaram outra tríplice aliança que era do outro lado. Que eram os aliados, era a aliança. Que eram o Reino Unido, França e Rússia.
Então você tinha também 3 países muito fortes desse lado. Então tinham essas alianças só esperando um conflito entre qualquer um para todo mundo cair no pau. Fora isso, ainda tinha outros conflitos na Europa, que eram muitos. Tinha, por exemplo, Turquia, que tinha brigado já com Itália, que tinha brigado com outros locais, tinha brigado com a Rússia. A Turquia estava de olho ali numa treta com a Rússia. Também tinha uma treta com os búlgaros, que várias nacionalidades ali pequenininhas se juntaram com a Turquia, que era o grande Império Otomano antes, né? Vieram junto com a Turquia e fizeram alguns picotes no território búlgaro. Sim. Era tudo assim, mano. Era lance de pegar terreno, pegar território. Era isso que eles queriam. Porque, tipo assim, se você tá construindo fábrica e chega um momento que você já meio que explorou o máximo que dava no seu país, você tem que conseguir mais território. Então você muda o foco, fortalece seu exército e aí começa a explorar a colônia. Porque o que é mais barato do que a escravidão, por exemplo? Nada é mais barato que a escravidão. Então a Inglaterra estava cheia de colônias, cheia de escravos. África do Sul tinha um monte de escravos, tinha escravos na Índia, tinha escravos em vários locais. O Reino Unido estava cheio de escravos por aí e por isso tinha uma economia muito melhor que a do resto do mundo. Não é muito difícil de entender. Se você não tem que pagar alguém minimamente, porque naquela época não tinha um salário bom, para falar a verdade. Tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os direitos trabalhistas estavam recém-pegos. A questão de salário era nova também, tá ligado? Então foi uma época muito doida ali. Ainda tinha escravidão em alguns locais, entendeu? Então, tipo assim, os países, eles entravam em confronto por várias questões e todos eles estavam meio que errados também naquele momento. E eles envolveram vários outros locais também. Por exemplo, eles envolvem Estados Unidos na guerra, quando os Estados Unidos começam a apoiar o lado da aliança, sim, certo? E os Estados Unidos começam a produzir armas e balas para essa guerra e bomba. E vê que é lucrativo e ganha grana com isso, tá ligado? E eles começam a achar lucrativo o negócio de guerra, né? Exatamente. Então você vê que eu já tinha participado de uma guerra, tinha tido a Guerra Civil Americana, eles já tinham visto que era lucrativo. Mas eles tinham tido em território deles. O maior problema da Guerra Civil foi os frutos que deixou no território americano. Mas fora dos Estados Unidos é delicinha. Nossa, não ia estragar nada deles, né? Aí vão pra lá, vão mandar a tropa e os Estados Unidos tá fazendo isso até hoje. Então, tipo assim, ali naquele momento se instaurou um negócio que permitiu brigas que já estavam meio que adormecidas voltarem à ativa e todos esses países começaram a entrar em confronto. Não foi só esse confronto entre as alianças, entre esses grupinhos. Teve vários confrontos mesmo e por isso que ela é chamada de Guerra Mundial, né? E na quarta posição a gente vai falar justamente disso, que na época que ela surgiu, quando surgiu a guerra, ninguém chamava ela de Guerra Mundial. Sério? Porque e obviamente ninguém chamava de Primeira Guerra Mundial, porque não tinha a Segunda. Então não tinha esse nome. Tinha a Guerra da Europa, Guerra Europeia, porque envolvia a Europa. E quando os Estados Unidos começou a falar sobre, que aí os Estados Unidos começou a se posicionar sobre a guerra, porque envolveu eles chamaram de Guerra Mundial. Por quê? A cabeça americana. Existe Estados Unidos e Europa de importante no mundo. Então, Guerra Mundial. O resto que se dane, né? É isso, entendeu? Guerra Mundial. Então virou Guerra Mundial, mesmo que não envolvesse a Bolívia diretamente, o Peru, sim, ou outros tantos países do mundo, entendeu? Mas eu também acho que, tipo, que nem tu falou, mas eu acho que vem, agora que eu tava pensando, é por causa que teve vários conflitinhos em várias outras regiões, aí, tipo, por isso que envolveu vários tipos de país, né? E também tem a questão assim, aqui, ó, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, isso aí interfere todo mundo, sim, de alguma forma. Por exemplo, a Copa do Mundo não acontece 2 vezes por causa das guerras, aí a Copa do Mundo vai acontecer. Eles queriam fazer na Europa, era a vez de fazer na Europa, porque era pra ser uma vez na América do Sul, uma vez na Europa. Só que a Europa tá toda destruída. Então como é que vai fazer? Não vai fazer. O Brasil fala, nós faz. Aí o Brasil vai lá e faz Maracanã, chama a Copa pra cá, e a Copa de 1950 é no Brasil porque a gente tá de pé, a gente tá construído ainda. Isso. Tá ligado? Então você vê como impacta de alguma forma, né? Todos os países foram impactados. E na terceira posição a gente vai falar da rivalidade que os americanos criaram com os alemães depois do conflito. Aliás, durante o conflito, né? Até então era normal que a cultura alemã e americana ficassem entrelaçadas. Isso por conta também do judaísmo, que era muito forte na Alemanha, e que muitos judeus fizeram essa ponte indo para os Estados Unidos. Teve uma debandada para os Estados Unidos quando surgiu o meio econômico e todo mundo tinha interesse em ganhar dinheiro com banco, ganhar dinheiro com o que desse lá, né? Os Estados Unidos estava virando naquele momento, o momento do estouro americano. E teve também o interesse depois que começam as guerras e a perseguição aos judeus. Então existia já uma conexão entre alemães e esse lance do judaísmo e tudo mais, e os americanos. Tanto é que a segunda língua mais falada no país, nos Estados Unidos, era o alemão. E aí, do nada, nas escolas que ensinavam alemão, foi parado de ensinar.
Eles pararam, foi proibido que se ensinasse. Livros alemães foram proibidos e Caramba. palavras que remetiam à Alemanha foram modificadas. Então, tipo assim, o pastor alemão mudou o nome. E eles foram buscar até uma informação que é da hora. Ó. O pastor alemão passou a se chamar de alsaciano. Isso porque ele foi, quando foi produzido o pastor alemão lá, né, a raça dele, foi produzido a primeira vez na Alsácia, que é uma região da França. Então o pastor alemão é francês. Ah, nem é alemão. Tá ligado? E aí eles começaram a chamar de alsaciano por conta disso. Aí qualquer outra coisa, que fosse linguiça alemã, aí virava outra coisa. Chucrute, como é que será? Chucrutes virava, sei lá, alemutes. Alemute. Na segunda posição, a gente vai falar do surgimento dos tanques. Isso porque os tanques até então eram uma parada meio que assim, tá, mas pra quando que a gente vai precisar disso aí? Porque quando você não tá em guerra entre nações, tu não vai usar muitas vezes o tanque de guerra se você tem uma nação controlada. Por exemplo, o Brasil tem pontos que não são controlados pelo Estado, que a polícia não consegue entrar. Então você começa a pensar em um caveirão. Mas mesmo assim você não pensa num tanque de guerra que tem um cano dessa largura em cima que lança míssil, que destrói o local. É pra quando você tá... A pessoa que tá na frente, você quer aniquilar ela mesmo. E ele vem, assim, que fica na frente, passa por cima, esmaga, já era. Então, olha a loucura que é um tanque de guerra. Então, até então, não tinha aprovação porque não tinha necessidade. Só que durante a guerra, teve um problema. Tinha uma estratégia muito boa, que eram as trincheiras. E todos os lados começaram a usar. O que acontecia? Os caras se escondiam embaixo do buraco, botavam a sua arminha pra fora e tu ia atirando e ficava aquele conflito ali um tempão. Morria gente? Ia morrendo, obviamente. Só que dava tempo de repor o contingente, o número de pessoas ali, de soldados. Dava tempo de repor a arma, dava tempo de fazer tudo. Era uma guerra muito lenta, pra falar a real, que tinha muito custo pro Estado e que ninguém avançava naquilo que queria. Então nem a guerra funcionava para avançar os interesses políticos dos países. Então o que aconteceu? Começaram a aprovar algumas novas tecnologias e essa é a graça da Primeira Guerra Mundial. Qualquer jogo sobre a Primeira Guerra Mundial é legal de jogar porque do nada o cara tá com uma arma ali muito limitada e o cara chega com uma puta arma. Porque é o desenvolvimento do armamento ali para poder escapar dessa igualdade que tava ali nas trincheiras. E vem os tanques de guerra. Os alemães, inclusive, começam a perder conflitos por conta dos tanques de guerra. E isso fica na cabeça dos alemães porque mais pra frente, na Segunda Guerra Mundial... Tem uma guerra que eles vencem, que eu falei que ainda na história do Churchill, que é o maior soldado de todos, se você não viu, vai assistir. Que tem uma guerra que eles vencem que basicamente é com os tanques de guerra. Do nada os alemães chegam com uma frota de tanque de guerra. Sim. E aí os caras falam, eita, pô, agora o que faz? Porque não é uma pessoa, é um tanque de guerra, tá ligado? E geralmente nesses tanques de guerra, acho que cabe 4, se eu não me engano, né? Não, tem uns que cabem mais até. Então... Dependendo do Depende, tanque. foi desenvolvendo, né? Isso. Inclusive, foi criado o quê? Armamento anti-tanque. Porque aí falaram, não, agora tem que achar algo pra destruir isso. Meu Deus. E na primeira posição a gente vai falar sobre o fim da guerra, que deixou uma Alemanha, assim, num perrengue lascado. A Alemanha, vai lembrar, era a potência europeia até então, mas deixa num perrengue lascado, ela perde a guerra, ela tem um Tratado de Versalhes que é cruel, eles têm que dar 14% do que eles ganham, do que o Estado, a Alemanha ganha, 14% para os aliados. Territórios foram para os aliados ou para outras nações em volta. A economia ficou amarrada. A Alemanha começou a ter inflação pra caramba, desemprego pra caramba. Ninguém conseguia ver um futuro direito pra Alemanha. O país estava meio que amarrado, não conseguia se soltar, tá ligado? Tinha essa impressão. E era uma potência. Então os alemães ficaram muito nessa pira de quem tinha sido culpado. Eles odiavam os franceses, odiavam os ingleses e os russos. Eles ainda tinham esse ódio. E isso foi sendo amaciado ali com o tempo. Depois de um tempo, começaram a surgir grandes empresários dentro da Alemanha. Só que não eram muitos, eram poucos. E os que surgiam, eles eram meio que assim, a salvação. Pô, você está gerando emprego onde não tem como gerar. Então, você é o salvador. E esses caras eram muito respeitados. Tinha um deles que chamava Fritz Thyssen, que a gente falou deles no vídeo sobre os Bush lá. Vai lá e assiste que vale a pena. Esse cara trabalha com aço e mineração. Ele, depois de um tempo, ficou responsável por 75% do aço da Alemanha. Caramba. Numa guerra, o aço vai muito. Claro. Você deve imaginar. Então esse cara tinha muita verba, muita grana. Ele tinha 200 mil funcionários. Era muita gente mesmo. O cara era importante. E ele viu o bigodinho alemão dando umas palestras por aí que ele não era importante desse nível. Ele era um cara que dava palestra ali, era um discursador, mas não pra ser eleito o chanceler, o cara que manda em tudo na Alemanha, o presidente, né? Sim. E aí ele viu o cara dando as palestras, viu as ideias. Ele era contra o Tratado de Versalhes. Na época que teve que entregar lá um pedaço de terra, ele estava protestando contra, foi preso nessa época. O cara era um grande apoiador da causa anti.
E o Bigodinho também era. Então, é aquele negócio que a gente fala. Dá pra você se identificar com o cara se você não conhecer o outro lado. E ele não conhecia. E esse cara, inclusive, depois foi caçado pelo Bigodinho. Sim. Por questões religiosas. Vai lá e assiste o vídeo que você vai ver que tipo, a história é legal. Vai lá e vê que a história é louca, ele depois se ferra e tal, na mão do cara, né? Sim. Mas ele deu poder econômico pro Bigodinho chegar no poder. E foi através da ira do Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes foi meio que o causador da Segunda Grande Guerra, pelo menos pro lado alemão. Sim. Tá ligado? Tanto é que quando acaba a Segunda Grande Guerra, o que acontece? Eles não fazem um outro Tratado de Versalhes. Eles fazem um tratado que pune os caras que estavam no governo do catavento alemão. Sim. Certo? Falou, não, vocês aqui vão ser punidos, mas não toda a Alemanha pro resto da vida. Porque senão os caras vão ficar ali cultivando um ódio que uma hora vai virar guerra. E sempre vai surgir um novo cara pra fazer o que o cara Exatamente, um novo bigodinho alemão. fez. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e ajuda a gente aí, cara. Assiste outro vídeo, compartilha, manda pros amigos, fala assim, pô, cara, tem um canal da hora, Planeta Novo, falar de todo tipo de assunto. E comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver no canal. Porque a sua dica é muito importante, a gente lê elas, a gente comenta aqui, vocês podem ver que a gente responde, a gente lê elas e traz pra dentro do canal e debate pra poder fazer pra vocês o vídeo. Então, comenta bastante aí, valeu? É nóis, tamo junto.